Bom dia, boa tarde, boa noite, você concurseiro aí do YouTube. Estamos aqui com o nosso primeiro vídeo de uma série de aulas de matérias de direito para concurso público, OAB também. Meu nome é Rafael Bernardes Luca, eu sou professor de cursos de graduação e pós-graduação em Direito já há 5 anos, já fui aprovado em 8 concursos públicos dentro da área de advocacia pública e da área legislativa. Tá bom, entre eles, procurador da CDF, por exemplo, estou esperando para ser nomeado, advogado da Saneago, advogado da RB, consultor legislativo também da CDF, tá? É, a minha apresentação vai ficar no vídeo de apresentação do canal, beleza? A gente vai fazer uma série de vídeos, principalmente nas seguintes matérias, né? Direito constitucional, direito administrativo e processo civil. Depois eu vou produzindo e até tentando trazer alguns colegas para trazer alguns vídeos de outras matérias, beleza? Mas o nosso objetivo aqui é dar um curso completo, tá? É, de acordo com a postagem das videoaulas, de graça no YouTube. A única coisa que eu cobro de você é o quê? Curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para aumentar o nosso número de visualizações e assim, né, a gente aumentar o nosso alcance. Tranquilo? Mas isso aqui é um curso aberto, tá? Eu vou tentar colocar, né, imprimir nesse curso uma qualidade equiparável de um cursinho preparatório, tá? E você que não tem grana para pagar cursinho preparatório, então vem comigo aqui, vem estudar junto comigo. O professor Rafael está aqui para ajudar vocês, tranquilo? A nossa primeira matéria vai ser poder legislativo. Poder legislativo, eu queria já colocar para vocês que eu não vou seguir a linearidade de um sumário de um livro de direito constitucional, né? Eu vou postando aqui as aulas dos conteúdos que eu acho mais importantes e daqueles que eu gosto mais de ministrar, entre eles está o Poder Legislativo, né? À toa que eu faço concurso para o Poder Legislativo, né? E a gente vai começar aqui falando de teoria da tripartição ou da separação entre os poderes. Beleza? A gente vai oscilar aqui, eu vou cortar para mim, vou fazer algumas apresentações em slides no PowerPoint e também vou trazer alguns dispositivos da Constituição para vocês darem uma olhadinha. Tranquilo? Vamos falar primeiro aqui então de separação entre os poderes, tá? A gente vai primeiro lá para a antiguidade, né? Toda a aula de separação entre os poderes começa com Aristóteles, beleza? Aristóteles foi um filósofo da antiguidade, em duas de suas principais obras, né? A Ética Nicômaco e a Política, ele vai tratar das funções desempenhadas pelo Estado. Ele não vai falar que essas funções têm que ser exercidas por órgãos separados, nem por pessoas separadas. Ele só vai identificar três coisas que um Estado faz. O Estado produz leis, função legislativa, o Estado executa essas leis, funções executivas, e o Estado julga conflitos de interesse à luz dessas leis, função judicial. Tranquilo? Já partindo para a época do Iluminismo, nós temos dois, né, grandes filósofos, que são John Locke e Montesquieu, né? O Locke vem primeiro, inclusive Montesquieu se inspira em Locke para poder escrever, e Locke vai identificar três funções e vai falar que elas têm que ser exercidas por pessoas diferentes. E aí a gente já começa a ter a feição de teoria da separação entre os poderes. Então, olha aqui, como é que isso vai funcionar? Em Locke, ele vai identificar, tá? Primeiro, a função legislativa, que é a função de produzir leis. Vai falar que essa função tem que ser desempenhada por uma pessoa específica, né? Por um órgão específico, melhor falando, a função executiva, que é de executar as leis, também por um órgão específico, e ele vai identificar uma função que ele vai chamar de função federativa, que é a função de travar relações internacionais, tá? O Montesquieu, não. Ele vai identificar as três funções que a gente conhece, os três poderes que a gente conhece, tá? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? Então, qual é a lógica desses dois filósofos, tá? A lógica desses dois filósofos é que quem concentra todos os poderes na sua mão, ou seja, quem tem o poder, tende a abusar dele. E só o poder consegue controlar o poder. Logo, os poderes do Estado, as funções do Estado, devem ser desempenhadas por órgãos diferentes para que um controle o outro. Daí a gente falar da chamada teoria dos freios e contrapesos, né? Um poder freia o outro, um poder controla o outro
por meio das suas competências e do exercício do próprio poder. Belezinha? Então, a gente tem, né, o Montesquieu como o mais conhecido aí na tripartição dos poderes, tá? E tem todo sentido isso que ele defende para a época que ele está defendendo, porque só a gente lembrar que os iluministas lutavam, né? Eles escreviam contra o poder absoluto do rei, né? O absolutismo, a monarquia absolutista. E nesta época, o monarca concentrava na sua pessoa todas as três funções do Estado. Então, nada mais justo, nada mais lógico do que um iluminista afirmar que esse poder não pode ficar concentrado na mão de uma pessoa só, e sim deve ser repartido em três órgãos diferentes, sendo que um vai controlar o outro. Tudo bem? A doutrina liberal do século XIX, e aí a gente volta aqui para o nosso slide, tá? A doutrina liberal do século XIX vai falar da chamada separação rígida entre os poderes, né? Então, vai pegar essa teoria do Montesquieu e vai radicalizar. Vai falar para a gente que esses três poderes devem ser especializados, ou seja, o legislativo só legisla, o executivo só executa, o judiciário só julga. Um poder não pode entrar na área do outro. Tudo bem? Hoje em dia, essa noção de separação rígida não é mais aplicável. Tudo bem? A noção que se tem a respeito dos poderes é o que a gente chama de separação flexível. Dentro da separação flexível, cada poder vai ter funções típicas e funções atípicas. Então, volta aqui para mim. Os poderes, então, executivo, legislativo e judiciário, cada um tem funções típicas e funções atípicas. O que é uma função típica? Normalmente, a função típica é aquela função que dá nome ao poder. Bem, então, o poder legislativo tem como função típica principal fazer leis. Beleza? Legislar. O poder executivo tem como principal função, então a gente chama de função preponderante, aí a gente chama de função típica, tá? A função de dar execução a essas leis. E o judiciário tem como principal função, e aí a sua função típica, julgar. Tranquilo? As funções atípicas são as funções que o poder exerce de maneira secundária, não é a função preponderante dele. Tudo bem? Então, o poder legislativo, ele como função atípica, ele julga? Sim. É só você lembrar do processo por crime de responsabilidade do presidente da República. Né? Ele é admitido na Câmara, é julgado pelo Senado, presidido pelo presidente do STF. Tranquilo? Então, o Poder Legislativo faz um julgamento nesse caso. Tá? É só você lembrar também do Senado, por exemplo, fazendo um concurso para consultor legislativo, ou para advogado, ou para analista. Tá? Quando o Senado faz concurso público, ele está fazendo função executiva. Belezinha? A mesma coisa acontece com os outros poderes. Tá? Como é que funciona, então, essa separação dos poderes dentro do Estado brasileiro? Tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. Lá no artigo 2º, a gente tem a nossa cláusula de separação entre os poderes aqui na nossa Constituição. Tá? Artigo 2º da Constituição Federal. Né? O artigo 2º da Constituição Federal vai falar que o poder executivo, os poderes, né, são poderes da União, o legislativo, o executivo e o judiciário, independentes e harmônicos entre si. Então, nós temos duas cláusulas aí: a independência e a harmonia entre os poderes. Vamos lá para a nossa Constituição, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na Constituição. Aqui, ó, dentro da nossa Constituição, nós temos, né, artigo 2º, dentro dos nossos princípios fundamentais, né, são poderes tá? Da União, independentes, beleza? E harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Tranquilo? O que eu quero dizer quando eu falo que os poderes são independentes
e que são harmônicos, tá? As cláusulas de independência e harmonia. Independência quer dizer que um poder não se sobrepõe ao outro. Um poder não prepondera sobre o outro. Então, o legislativo não é mais importante que o executivo, e o executivo também não é mais importante que o judiciário também não é mais importante do que qualquer um dos dois. Outra coisa, não deve acontecer nenhuma ingerência indevida de um poder no outro, tá bom? Só se admite a interferência de um poder no outro nas hipóteses em que a própria Constituição permite, tá? E o que seriam essas hipóteses? Os chamados freios e contrapesos, tá? Justamente para que um poder não cometa abusos, o outro poder vai poder fazer algum tipo de freio para ele, mas isso é só em hipóteses constitucionalmente previstas. Beleza? Isso que é a cláusula da independência. A regra é que um poder não deva interferir no outro. A gente sabe que isso nem sempre é a regra, mas, né, na realidade, mas a nossa Constituição prevê isso. Tranquilo? Outra coisa importante é a cláusula da harmonia entre os poderes. Quando eu digo que os poderes têm que ser harmônicos entre si, eu estou simplesmente afirmando que deve haver uma orquestração da atuação entre os poderes. Eles devem, além de cooperar, né, eles também devem atuar de maneira a manter uma certa correção funcional, cada um fazendo as suas funções sem interferir na do outro e de maneira complementar. Então, o princípio de interpretação constitucional da correção funcional tem muito a ver com a cláusula da harmonia entre os poderes. Tá? O professor José Afonso da Silva ele traz uma diferenciação aí entre poderes, funções e órgãos. Tá? Vamos entender, então, o que são poderes, funções e órgãos, aí tudo que eu expliquei até aqui vai ficar um pouco mais simples, tá? O que são poderes? Poderes são estruturas que a gente tem dentro do Estado, tudo bem? Que vão cortar todos os 4 âmbitos da federação, beleza? E essas estruturas vão ter funções típicas e atípicas, tá? Então, isso é um poder. Beleza? Por exemplo, eu tenho poder executivo, legislativo e judiciário na União. Eu tenho executivo, legislativo e judiciário nos estados. Tá? Nos municípios a gente só tem legislativo e executivo, por exemplo, mas isso não exclui o que eu estou falando aqui. Beleza? Que são funções? Funções são formas peculiares de o Estado exercer a sua soberania. Então, a soberania do Estado ela se reflete no âmbito interno de que maneira? Quando o Estado legisla, quando ele aplica as suas leis e quando ele julga os conflitos referentes às suas leis. Então, as funções nada mais são do que uma forma peculiar do Estado, o Estado com E maiúsculo, tá? Exercer a sua soberania. E o que são órgãos? Órgãos são as estruturas mediante as quais o Estado exerce as suas funções. Tranquilo? Os órgãos nada mais são do que centros de competências na estrutura do poder público, da administração pública. A gente aprende teoria do órgão lá em direito administrativo, então eu vou me permitir não me aprofundar nisso agora. Então, o que eu tenho? Eu tenho poderes que exercem funções por meio de seus órgãos. Então, é basicamente isso que a gente está falando aqui. Tranquilo? Vamos voltar para a nossa apresentação. Então, o poder legislativo, mais especificamente, vai ter funções típicas, tá? E vai ter funções atípicas. Tranquilo? Funções típicas e funções atípicas. O que seriam as funções típicas do poder legislativo? O poder legislativo tem basicamente dois tipos de funções típicas, tá? A primeira função é a função que dá nome a ele, que é a função de legislar, produzir leis. E a segunda função típica, nem todo mundo lembra disso, mas isso cai em prova pra caramba, tá? Principalmente da FCC, é que fiscalizar é a função típica do poder legislativo, tá? Fiscalizar é a função típica do poder legislativo. Então, as duas funções típicas do legislativo, legislar e fiscalizar. Como é que o legislativo fiscaliza? Por meio do controle externo e o chamado controle parlamentar direto. A gente vai ver o que é daqui a bem pouquinho, tá bom? Quais são as funções atípicas do poder legislativo, tá? Quais são, então, as funções atípicas, beleza? As funções atípicas do poder legislativo são as funções que normalmente são desempenhadas pelos outros dois poderes. A função executiva, o legislativo faz quando? Quando ele promove concurso público, quando ele administra pessoal, quando ele faz licitação, tá bom? Outro tipo
de função atípica do Poder Legislativo é a função judicante, a função judicial. A função judicial, o Poder Legislativo exerce, por exemplo, quando julga o presidente da República por crime de responsabilidade, como eu já falei aqui. Belezinha? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tá? Então, vamos falar primeiro da função legislativa. Né? Primeiro a gente tem que saber duas coisas, tá? Para a gente falar de função legislativa. A gente tem que saber o que é uma lei e o que é legislar. Né? Se eu estou falando que a função legislativa é a função de produzir leis, o que é uma lei, então? E o que é legislar? Tá? Que é uma lei em sentido material? Então, qual é o conteúdo de uma lei? Toda lei sempre vai ter um conteúdo específico. Tá? Então, coisas que têm esse conteúdo que eu vou falar agora, a gente pode chamar de lei. Tá? Toda lei em sentido material, tá? Em sentido material, toda lei é um ato geral, abstrato, que produz direito novo e que é dotado de coercitividade. A gente aprende isso em Introdução ao Estudo do Direito. Beleza? O que eu quero dizer quando eu falo que um ato é geral? Eu quero dizer que esse ato se aplica a todas as pessoas. Isso é muito diferente, por exemplo, de um ato administrativo, que normalmente é um ato direcionado a uma pessoa específica. Lógico que eu tenho atos gerais, mas tirando isso, normalmente os atos administrativos são voltados a uma determinada pessoa. A lei não, a lei se aplica a todo mundo ou a um grupo, a todas as pessoas que se enquadrem em determinados requisitos, mas ela é geral. As leis também são abstratas. Isso quer dizer que a lei não vai se direcionar a uma situação específica da realidade. Qualquer situação da vida que se amolde àquela hipótese normativa, né, vai atrair a aplicação da lei. Então, por exemplo, o exemplo clássico é o tipo penal do homicídio, né, que é um dos tipos mais abstratos que existem. Né? Artigo 121 do Código Penal: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Eu quero dizer o que com isso? Quem mata alguém, qualquer pessoa que mate alguém, não importa a forma, não importa como seja a morte, não importa quem mate, deve sofrer a persecução penal tendente a sofrer aquele tipo de pena. Tudo bem? Então, eu não estou falando de um homicídio específico, eu estou falando de qualquer homicídio que venha a ocorrer no mundo. Eu não estou falando, por exemplo, do homicídio da Daniela Pérez, nem estou falando do homicídio do Chico Mendes. Eu estou falando especificamente, eu estou falando genericamente e abstratamente de qualquer homicídio praticado contra qualquer pessoa por qualquer pessoa. Tudo bem? Então, generalidade e abstração. Eu tenho também, como atributo da lei, o fato da lei criar direito novo, ou seja, ela cria direitos e deveres novos. Tá? Normalmente, a todo direito vai corresponder a algum tipo de dever, mas a lei ela cria sempre direito novo, o quê? Trazendo um novo direito ou um novo dever. Tá? O direito subjetivo, estou falando nesse aspecto, tá? E algum tipo de dever, uma obrigação, alguma coisa desse tipo, um ônus, algo desse tipo. Tá? Então, criar direito novo é o quê? Criar novos direitos, novos deveres. E, por fim, a lei é coercitiva, ou seja, ela tem aptidão a que o aparato do Estado seja movido para que seja reforçada a sua aplicação. Então, se alguém verifica que uma lei, né, que diz respeito ao interesse próprio, tá, não foi cumprida ou foi violada, algo do tipo, essa pessoa pode correr para o aparato do Estado e solicitar que o Estado determine a aplicação da lei, execute a aplicação da lei. Então, a gente chama isso de coercitividade. Então, o que é uma lei, basicamente, né, em sentido material? É um ato geral, abstrato, que cria direito novo e é dotado de coercitividade. Tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, o que o Poder Legislativo faz quando ele legisla? Ele produz esse tipo de ato, tá? Cujas características foram trazidas aqui para vocês. E o que são as chamadas espécies legislativas? É o que a nossa Constituição nos diz que são atos legislativos. Né? É o que a nossa Constituição diz para a gente que o Poder Legislativo faz quando ele legisla. Tudo bem? Onde é que estão as espécies legislativas? Estão lá no artigo 59 da nossa Constituição. Então vamos lá no nosso artigo 59, mas primeiro eu vou passar alguns artigos antes. Tá? O artigo 44 aqui da Constituição vai nos falar da função legislativa, beleza? A gente já viu que é a função típica, tranquilo? A mesma coisa, tá? A gente vai ver no artigo 48, tá bom? O artigo 48 da Constituição vai tratar justamente das competências legislativas do Congresso Nacional, tá?
E as funções de fiscalização estão lá nos artigos 70, beleza? E 71, tá? Dizendo que o controle externo, tá bom? No âmbito federal, cabe ao Congresso Nacional auxiliado pelo TCU. Belezinha? Vamos voltar aqui pelo que a gente estava querendo ver. A gente queria ver o artigo 59 da Constituição. Então, o processo legislativo, que é o processo, né, pelo qual é exercida a função legislativa, compreende a elaboração das seguintes espécies legislativas. Quais são essas espécies legislativas? Volta aqui para mim, depois a gente vai para lá. Emenda à Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, lei delegada, decreto legislativo e resolução legislativa. Tranquilo? Vamos ver de novo lá a nossa Constituição. Então, o que está aqui? Ó? Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, MPs, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções legislativas. Fiquem tranquilos que decreto legislativo e resolução legislativa a gente vai ver especificamente o que é mais na frente, tá? Todas essas espécies legislativas vão ser tratadas em alguma aula específica, né? Quando a gente for falar de processo legislativo mais lá na frente, né? Por enquanto, a gente vai só tratar de maneira a enumerá-las, tá? Eu não vou ainda tratar do conteúdo das espécies legislativas, tá? Quais são as formas de fiscalização que o Congresso Nacional utiliza dentro da sua função legislativa, da função fiscalizatória, né? A gente tem o chamado controle externo e a gente tem o chamado controle parlamentar ou controle direto. Tudo bem? O que é o controle parlamentar ou controle direto? Controle parlamentar ou controle direto, corta aqui para mim, é o controle que os parlamentares, os órgãos, a mesa e as comissões fazem diretamente sobre os atos do poder público. Tá? Enquanto o controle externo é aquele controle que é realizado pelo Congresso Nacional, né, periodicamente em relação, por exemplo, às contas do presidente da República, com o auxílio do TCU. Beleza? Está lá no artigo 70 e no artigo 71 da nossa Constituição. Tá? É o controle externo. Tá? Lembrando, vamos fazer uma diferenciação entre controle interno e controle externo. A Constituição prevê as duas formas de controle. Tá? O controle interno é aquele controle que um poder faz pelas suas próprias estruturas. Então, é o poder controlando-se a si mesmo. A gente também chama isso de autotutela da administração pública. A administração pública faz isso dentro do processo administrativo, por meio, por exemplo, de uma corregedoria, de uma controladoria, tá? Ou do CNJ, no caso do Poder Judiciário. O controle externo é um poder controlando o outro. Daí o controle vem de fora, vejam bem. Então, quando um poder controla o outro, eu estou falando de controle externo. Tranquilo? Vamos voltar aqui, então, para a nossa apresentação no PowerPoint. Eu tenho aqui, então, um slide diferenciando controle parlamentar ou controle direto. Tá? Controle parlamentar ou controle direto do controle externo. Tá? São duas coisas diferentes. Tá? O controle parlamentar ou direto é aquele efetuado diretamente pelo Congresso Nacional por meio dos parlamentares, dos órgãos, das mesas, das casas e das comissões. E o controle externo é aquele que está lá nos artigos 70 e 71 da Constituição. É a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, efetuada pelo Congresso Nacional com o auxílio do TCU. O que é importante para você, porque isso aqui cai em prova, às vezes tentando confundir você do que seja controle parlamentar ou direto, controle externo. Se falar que é feito diretamente pelo parlamentar, por comissão, por órgão, pela mesa, é controle parlamentar direto. Se falar nessas palavras, fiscalização contábil, financeira, orçamentária, legalidade, legitimidade, economicidade, e principalmente se falar que é feito pelo Congresso, com auxílio do TCU, tá? Com o auxílio do TCU, é controle externo, pode marcar. Tranquilo? Vamos seguir um pouquinho, vamos falar um pouquinho da estrutura do Poder Legislativo. Tá? A gente tem aqui o beabazinho, que todo mundo já sabe. Né? No âmbito federal, o nosso Poder Legislativo é bicameral. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele é unicameral. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que o poder é bicameral, dentro do âmbito federal, eu estou falando que tem duas casas.
É basicamente isso, tá? Tem duas casas, tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, bicameral. Lembrando que, para a grande maioria da doutrina, nosso bicameralismo é um bicameralismo igual ou simétrico. Então, normalmente o SESP, a própria FCC, que às vezes dá uma escorregada aí, tá? Mas o normal é que se cobre dentro de concurso público como certa afirmação de que o bicameralismo vigente no Brasil, no âmbito federal, é um bicameralismo igual. Tudo bem? Ou seja, eu não tenho hierarquia entre uma casa e outra. O Senado e a Câmara, pelo menos em tese, estariam em pé de igualdade. Atenção para uma corrente minoritária que às vezes é cobrada principalmente pela FCC. A FCC eu já vi duas questões em duas provas de concurso diferentes, tá? Cobrando o bicameralismo do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e eles até colocam, né, como uma posição específica, eles fazem a ressalva de que é a posição do cara, tá, do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é um autor que afirma que existe aqui no Brasil um bicameralismo assimétrico. Por quê? Porque é muito mais comum que os projetos legislativos se iniciem pela Câmara dos Deputados do que pelo Senado. E aqui no Brasil a gente vai ver em processo legislativo que a casa iniciadora normalmente tem a palavra final sobre o conteúdo da lei. E isso, né, como a Câmara dos Deputados normalmente é quem tem a iniciativa, tá? O Senado só em muito menos ocasiões vai ter a iniciativa legislativa, tá? Então, tendo em vista isso, a Câmara dos Deputados, pelo menos em tese, concentraria mais poderes do que o Senado, de acordo com o Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas vejam que isso é uma posição bem minoritária e eu só vi sendo cobrada pela FCC. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a gente tem um unicameralismo, ou seja, tem uma casa só. Vale lembrar aqui, né? Dentro dos estados, a gente tem as assembleias legislativas, dentro dos municípios, a gente tem as câmaras municipais, e dentro do Distrito Federal, você pegou o primeiro nome da Câmara Municipal e o segundo nome da Assembleia Legislativa e juntou, virou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por quê? Porque o Distrito Federal concentra competências de município e de estado. Aí o Constituinte achou legal colocar como nome, né, CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal, misturando os legislativos municipais e estaduais. Ficou bacaninha, né? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, vamos trabalhar um pouquinho aqui a estrutura do Senado Federal, tá? Então, primeira coisa, quem ou o que os senadores representam, beleza? Quem ou o que os nossos senadores representam, tá bom? Deixa eu só colocar a canetinha aqui. Então, quem ou o que os nossos senadores representam? Basicamente, os senadores representam os estados e o Distrito Federal. Ah, como assim, professor? Eles não são eleitos pelo povo? Eles são eleitos pelo povo, mas eles não são os representantes do povo. Os representantes do povo são os deputados federais. Os senadores não são representantes dos estados e do Distrito Federal, isso por uma questão histórica. Tá? É só você lembrar que o federalismo começa nos Estados Unidos da América. Né? Os Estados Unidos da América primeiro eram 13 colônias, que ficaram independentes e viraram 13 países, se uniram em uma confederação, e depois resolveram abrir mão, né, todos esses países resolveram abrir mão da sua soberania para virar um país só, virar uma união. Né? Então fazia todo sentido que os estados, né, que eram países e viraram estados-membros, tivessem uma representação no Legislativo Federal para que a sua voz fosse ouvida, né, já que eles abriram mão de tanta coisa. Tranquilo? E o Brasil, como também adotou a forma de federalismo, né, então também manteve o Senado sendo o senador um representante dos estados e do Distrito Federal, lembrando que isso está lá dentro da nossa Constituição. A nossa própria Constituição determina, tá, que os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação do PowerPoint, né? Qual é o número de senadores? Tá? Nós temos basicamente 3 senadores e 2 suplentes para cada estado e 3 senadores e 2 suplentes para o Distrito Federal, totalizando atualmente 81 senadores.
tá? Nós temos 81 senadores. O mandato dos senadores é de... Deixa eu só colocar minha canetinha aqui. Então, o mandato dos senadores, corta aqui para mim, o mandato dos senadores é de 8 anos, tá? Vocês devem lembrar que o mandato dos senadores é de 8 anos, lembrando que 8 anos são duas legislaturas, essas duas legislaturas, cada uma tem 4 anos, tá bom? Lembrando que a nossa própria Constituição prevê que as legislaturas durarão 4 anos, tranquilo? Aqui no artigo 44, parágrafo único da nossa Constituição, deixa eu compartilhar aqui a Constituição com vocês, tá? Aqui no artigo 44, parágrafo único, está escrito que as legislaturas, tá? Cada legislatura tem duração de 4 anos, tá bom? As legislaturas têm duração de 4 anos. Eu só quero, então, que a gente tenha um cuidado aqui, tá? Que cuidado é esse? É muito comum que se afirme em prova de concurso público que o mandato do senador tem a duração de 2 sessões legislativas. Isso está errado. A sessão legislativa é o período de 1 ano em que se dá os trabalhos do Congresso Nacional. Então, a sessão legislativa tem 1 ano, a legislatura tem 4. Se eu afirmo que o mandato do senador tem 2 sessões legislativas, eu estou falando que tem 2 anos só de mandato. Na verdade, o mandato do senador tem 8 anos, que é igual a 2 legislaturas. Lembrando que é uma legislatura? Legislatura é o período que marca uma determinada composição do Congresso Nacional, tá? Vamos aqui, então, para a eleição dos senadores. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário de maioria simples. O que eu quero dizer com isso? Não tem segundo turno. Nenhum dos senadores eleitos precisa alcançar a maioria absoluta dos votos para ser eleito. Basta que os mais votados entrem. Tranquilo? Então, majoritário de maioria simples. E a composição do Senado Federal é renovada por 2/3 e por 1/3, tá? A cada 4 anos. Então, isso quer dizer que se em 2018 você votou em 2 senadores, isso quer dizer que em 2022 você vai votar em um senador só. Tranquilo? 2/3 foram eleitos em 2018, 1/3 será eleito em 2022. Tá? É assim que funciona. Vamos voltar aqui para o nosso slide. E idade mínima para ser senador, 35 anos. Tá? Vamos falar um pouquinho da estrutura da Câmara dos Deputados, né? Quem ou que os deputados representam, tá? Os deputados são representantes do povo, como eu já falei para vocês. Beleza? Outra coisa importante que a gente tem que abordar aqui, tá? É o seguinte. A gente já viu aqui quem ou que os deputados federais representam e a gente tem que saber qual é o número de deputados federais, tá? Os deputados federais, eles são sempre proporcionais à população. Pelo menos, não vou falar que são sempre, tá? Porque eu estaria sendo equivocado, mas eles deveriam ser proporcionais à população. Atualmente, nós temos 513 deputados federais. Tudo bem? Qual é a regra que está prevista na nossa Constituição? Está previsto lá que 1 ano antes da eleição tem que ter atualização do número da população e, portanto, atualização do número de deputados federais eleitos por cada estado e pelo Distrito Federal. E isso deve ser proporcional à população, sendo que eu tenho um teto e eu tenho um piso. Tudo bem? O máximo que um estado pode ter de deputado federal são 70. E o mínimo que um estado pode ter de deputado federal e Distrito Federal também são 8. Isso implica numa crítica que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho também faz. Ele fala o seguinte, que os estados mais populosos acabam tendo menos poder de voto do que os estados menos populosos. Isto por um simples motivo. São Paulo, que é um estado que poderia ter muito mais de 70 deputados, acaba tendo só o máximo de 70. E vamos lá, vamos pensar, sei lá, não sei se é exatamente isso, mas vamos lá, Rondônia, que não deveria nem ter 8, tem 8. Então, o voto do rondoniense acaba valendo muito mais do que o voto do paulista. Tudo bem? Mas os outros doutrinadores acabam dizendo o quê? Que para compensar a desigualdade de São Paulo ser um estado tão poderoso e Rondônia um estado tão pouco poderoso, né, nada mais justo do que o voto do rondoniense tenha mais peso. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para o nosso
slide. Então, o número de deputados federais tem que ser atualizado por lei complementar até um ano antes das eleições. Isso não vem sendo feito, tá bom? É só você lembrar que a gente já tem há muito tempo 513 deputados e a gente tem teto e piso de deputados, no mínimo 8, no máximo 70. Tranquilo? O do mandato dos deputados federais é de 4 anos, tá? De 4 anos. Portanto, uma legislatura apenas. A eleição dos deputados federais é feita pelo sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Né? A gente vai ter, na verdade, uma tentativa de que nenhuma parte da sociedade não fique representada, né? Fique sem representação. A gente tem dentro aqui do Brasil, para os deputados federais, o sistema proporcional de lista aberta. Isso quer dizer o quê? Quando você vota ou na legenda, que é o partido, ou você vota no candidato. Quando você vota no candidato, seu voto não vai diretamente para o candidato, seu voto vai para o partido. Todos os partidos vão contabilizando seus votos, eu pego o número total de votos, divido pelo número de vagas que há no parlamento, tá? E sempre que um partido alcança o chamado quociente eleitoral, que é a divisão entre as vagas e o número de votos, esse partido vai conseguir uma cadeira lá dentro. Então, vamos supor que um determinado partido consiga 5 cadeiras no parlamento. Quem é que vai ocupar essas 5 cadeiras? Os 5 deputados mais bem votados deste partido. Então, você vota indiretamente no candidato, mas o principal objetivo do seu voto é dar uma cadeira a um determinado partido. Tá? Então, voto proporcional, você vota basicamente em partidos políticos e indiretamente no nosso tipo de voto proporcional, você vota indiretamente no candidato. Tá? E aí, já caminhando para o final, a idade mínima para ser deputado federal é de 21 anos. Tranquilo? Gente, eu vou terminar a aula de hoje, já foi um pouco além do tempo que eu pretendia gravar esse vídeo. Tá? Eu gostaria de pedir de novo aí para vocês, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você quiser ter acesso a novas aulas que eu vou postando aí ao longo do tempo. Curta o vídeo, faça seus comentários, fale o que você achou, se a aula está boa, pode fazer crítica, pode fazer pergunta, enfim. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima, beleza?